Olá, estudantes! Sou João Pedro Coelho de Souza e iremos à nossa terceira aula de desenvolvimento Web 2.0 em CSS, a aula 3, Layout. Começaremos Layout com o termo principal, Display. Esta é uma propriedade extremamente importante, porque ela faz o alinhamento das caixas, né? Ela é responsável pela organização de como as caixas são organizadas dentro de uma caixa maior, né? Por exemplo, podemos vir aqui e pegamos a caixa, essas pequenas caixinhas verdes estão dentro de uma caixa, né? Invisível. E essa caixa invisível, grande, ela possui a propriedade display, que é a propriedade display organiza essas caixas verdes. Geralmente a caixa maior, que é o container, né, a parte de fora, que organiza, tem a propriedade display e ela que faz a organização. Né? Sabendo disso, a primeira organização é a inline, que as caixas ficam em linha. Né? Elas ficam alinhadas, né, na mesma linha. Se ela não couber, ela é cortada e colocada na próxima linha. Né? São linhas uma atrás da outra, como se fosse um texto. Já o display block, né, são blocos, né, vai um atrás do outro, um embaixo do outro, né, as caixas vão colocadas uma abaixo da outra e a sua altura e largura podem ser definidas, né, elas sempre começam numa nova linha. Já no inline block é sempre na mesma linha, a altura e a largura podem ser definidas, né, dessa forma mais organizada, né, são todas alinhadas. Flexbox é um container flexível. É um container flexível que você pode organizar os elementos de acordo com algumas outras propriedades, né? Você pode organizar em colunas ou em linhas. Momento para água. Flex Container. Aí é que estão é a área que vão ser exibidos os elementos, né? São os containers. E esse elemento é definido na propriedade display, né? Ele é definido como um flex container, né? Esse flex container possui algumas propriedades. Flex direction, né? Define a direção que os fios vão ser exibidos. Pode ser uma coluna de baixo para cima, uma linha ou uma linha da direita para a esquerda. Né? Todos esses valores podem ser atribuídos. Flex wrap. Eles vão ser se os filhos desse container vão ser forçados ou não a ficar em linha. No wrap é não que são forçados a ficar na mesma linha. Wrap eles podem expandir para outra linha se necessário. O wrap reverse eles vão expandir na direção oposta se necessário para a esquerda e para cima. Flex flow combina flex direction e flex wrap em uma única propriedade de forma mais resumida, mais dinâmica. Justify content alinha os itens no eixo principal, né? Centraliza ou coloca no começo do flex ou no final do flex, dependendo da orientação que você colocou, né? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Space around, que todos têm uma margem igual nos dois sentidos, na esquerda e na direita, ou eles ficam o mais distante possível no space between. Align items alinha no eixo perpendicular, centraliza. Podem ser centralizados, podem ser no começo do flex container, no final do flex container. Eles são esticados para preencher ou eles são alinhados na base do texto, que fica na mesma altura. Align content para alinhar as linhas caso exista mais de uma, e center, centralizado, no começo, no fim. Tem uma margem igual, ficam o mais distantes possíveis ou elas são esticadas. Né? Vê que já estamos construindo um padrão. Flex item. São propriedades que ainda são definidas dentro do Flex Container, mas isso são propriedades que vão definir os comportamentos dentro de um Flex Container. Order, a posição do item no container, né? Order, coloca o número da posição. O Flex Grow define quanto o item cresce em relação aos outros, se necessário. Flex Shrink, quanto ele diminui em relação ao necessário. Flex Base é o tamanho inicial do item e o Flex ele combina essas três propriedades numa só de forma resumida. O Align Itself define o alinhamento do item na direção oposta do Flex Container. Ele fica centralizado, fica no começo ou no fim. Grid. O grid seria uma grade, né? Uma grade com linhas e
colunas. É uma forma organizada de mostrar linhas e colunas. O Grid Container, assim como o Flex Container, ele é um invólucro, né? A caixa por fora. E ele que, assim como o Flex Container, ele vai ser o responsável por organizar, ter as caixas dentro, né? Fazer a organização. Grid Template Columns, que é a quantidade de colunas e largura das mesmas, ou seja, quantas colunas terão essa grade, né? Essa tabela, entre aspas, grandes aspas. Rows são as linhas, né? Define a quantidade e a altura das linhas, né? Quanto vai ser o tamanho, quantas linhas e qual o tamanho. Justify Content, alinha o container dentro na horizontal, né? Centralizado no começo, no final, no espaço igual ao redor das colunas, um espaço igual entre as colunas, ao redor e entre as colunas, space even, espaço igual das duas, nessas duas propriedades, né? Align Content é verticalmente, né? São as mesmas propriedades, só que agora verticalmente. Row Gap seria o espaço entre as linhas, Column Gap seria o espaço entre as colunas, e Gap é uma combinação. Aí se você coloca só Gap em um espaço só, é um espaço comum entre tanto linhas e colunas. Grid Item, da mesma forma que é o Flex Container, né? O Flex Item, seria o comportamento dos itens dentro de um container, né? Que ainda assim é escrito no container, né? Como propriedade do container. Grid Column define o intervalo nas colunas que um item deve ocupar, né? Onde a coluna começa, onde ela termina. Grid Row da mesma forma, o intervalo que um item deve começar, né? Onde começa, onde a linha termina. Grid Area combina as propriedades, né? Aí cria realmente a área onde os itens vão ocupar, né? E agora temos o exemplo.html. Como eu mostrei, ele está aqui dentro de uma caixa, né? Dentro de um grid, porque é uma tabela, né? Aqui é todo espaçamento certinho, uma tabela. E as caixas menores, né? Arredondadas verdes, estão dentro dessa grande caixa. Eu vou mostrar aqui código. Aqui é o exercício, nosso exercício. Código, não é mesmo? Aqui temos o display flex, temos o flex direction, né? E a line items, que seria toda a parte das nossas viagens, né? Eles são uma coluna e estão centralizados. Já o nosso viagem cards é uma caixa que está dentro do nossas viagens, e ela possui o display grid, né? Que ele tem as colunas, 3 colunas, né? Com um FR de separação. O que seria esse FR? É uma unidade de medida do CSS, né? Que é comum, é simplesmente uma distância, né? Ela pode ser editada de diversas formas. Grid Template Rows são as linhas, o Column Gap e o Row Gap. Aí é a diferença, aí seria o espaçamento dessas colunas, como você pode ver. Aqui você pode ver que são 3 colunas, 2 linhas, o espaçamento entre elas, né? E a coluna, que você pode ver que é uma coluna entre nossas viagens e as caixinhas. Agora, indo para o nosso exercício, simples como da aula passada, né? Na mesma lógica, temos aqui as caixas, não é mesmo? Temos aqui as caixas, ótimas caixas, e vamos alinhá-las, vamos acertá-las. Agora, indo para o código, temos aqui o arquivo CSS do nosso exercício, né? Podemos colocar aqui display, aqui
flex, align, indents, center, flex direction, column. Podemos dar um Ctrl S, voltar aqui na página, recarregar, e você vê que elas já foram para o centro. Aí, voltando ao código, pegamos aqui, por exemplo, display grid, só grid, line grid não, só grid. Aí, grid, template columns, repeat para repetir, são 3 colunas, não é? Vamos aqui, vamos, já está salvo, vamos na página, recarregar, 3 colunas, ótimo. Vou colocar aqui, só por padrão, grid, template, row, repeat, 2, grid template 2, repeat 2, aí podemos colocar grid, row, gap, 10 pixels, vamos salvar, vamos trocar aqui para o site e foi adicionado. Vamos, a partir daí podemos brincar à vontade, não é? Podemos trocar aqui para 4 colunas rapidamente e foram 4 colunas. Como você pode ver clicando aqui no código, coloquei 4 aqui, com 4 colunas. Podemos colocar 5, caso você queira, e foram 5. Vamos colocar, vamos de simples exemplo, colocar 6 colunas e grid, column, gap, 10 px. Vamos salvar, vamos voltar aqui e recarregar, e aqui está. Mas claro que nesse exemplo não queremos isso, queremos só 3. Vamos recarregar a página aqui e pronto. Temos aqui nosso site de exercício, nosso exercício pronto. E espero que vocês tenham entendido. É uma aula mais pesada, né? Sugiro que vocês treinem bastante, exercitem bastante esse conteúdo, porque é bem útil, não é tão complexo assim de se entender, acaba que é bastante coisas para se lembrar, mas claro, vocês podem sempre voltar nessa aula, consultar, testar, e espero que tenham entendido tudo, que tenham ótimos estudos e até mais.